começarmos a fazer a nossa festa, a gente iniciar bem o nosso trabalho. Nós gostaríamos mais uma vez, ao iniciarmos o nosso trabalho, nós encarnados, sabedores que somos, da presença dos queridos irmãos, representantes de Jesus aqui entre nós, no seu trabalho, pedimos que mais uma vez o Mestre esteja conosco, para que, quando aqui estivermos e quando aqui sairmos, possamos todos ser envolvidos pela atmosfera espiritual, que já é bastante salutar, amorosa, e certamente vai nos propiciar uma melhora muito grande, que possa nos envolver a todos, facilitando a nossa compreensão do tema que vai ser trazido. Pedimos também aos bondosos irmãos que envolvam o nosso palestrante da noite, ou da CID, que ele possa receber as bênçãos do alto, que ele possa se tornar, tem sido sempre um tradutor dos ensinamentos espirituais para todos nós, e os queridos irmãos possam encontrar aqui sempre um clima sereno de paz nos nossos corações, possam cada vez mais compreender o Evangelho e nos esforçando em atividade, e a cada dia, Senhor, possamos meditar cada vez mais profundamente junto de nós mesmos, junto do Evangelho de Jesus, para que possamos fazer as modificações, as mudanças, as melhorias necessárias do ser espiritual que somos todos nós. Obrigado a todos os presentes, encarnados, irmãos encarnados, que Jesus encontre sempre as nossas portas, os nossos corações abertos para o seu Evangelho. Agora eu gostaria de convidar o Colocacinho. Eu acredito que todos já conhecem, né, colaborador aqui do Obreiros também, como de inúmeras outras casas, que vai trazer um tempo para nós do Evangelho sob a ótica brasileira. Queridos irmãos, que a paz de Jesus possa encontrar acolhida nos nossos corações. Eu me sinto muito feliz, muito alegre de poder estar aqui com vocês, fazendo um esforço na minha vida para ser útil. Todos nós somos espíritos em evolução, cheios de compromissos espirituais com erros que a gente vive cometendo, especialmente nas nossas encarnações superiores, mas nós temos aprendido com a doutrina espírita que nós vamos nos corrigindo trabalhando. O trabalho, o esforço de aprender e de trabalhar nos ajuda a ir vencendo em nós os nossos problemas de desajustes diante das leis espirituais que nos governam. E hoje, para nós aproveitarmos esta noite, nós vamos trazer um tema que nos foi proposto num congresso que nós participamos no estado do Pará, que foi sobre a comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós então fomos desafiados a falar sobre o Evangelho sob a ótica da ciência. A nossa visão do Evangelho é uma visão puramente religiosa. Nós temos sido educados ao longo das nossas encarnações, no mundo ocidental principalmente. Somos espíritos do velho mundo, que estamos aqui no Brasil, com certeza. E por isso mesmo, todo o nosso pensamento estruturado em cima da religião tem sido baseado nos ensinamentos de Jesus, né? No cristianismo que os homens fizeram com os ensinamentos de Jesus. Há uma diferença entre o cristianismo dos homens e o cristianismo do Cristo. Uma vez perguntaram para Gandhi exatamente isso, se ele se considerava cristão, porque ele fez o curso de advocacia dele na Inglaterra, foi educado ainda sob o controle e o domínio da Inglaterra.
E ele então respondeu para o repórter que ele havia perguntado que se ele pensava, colocava na pergunta dele, o cristianismo dos homens ele não era, mas se ele estava perguntando sobre o cristianismo do Cristo, então ele era. Então ele sabia fazer essa diferença. Então o nosso propósito aqui hoje é tentar fazer com que nós tenhamos uma visão um pouco diferente do Evangelho e olharmos o Evangelho como um suporte muito importante para a gente conhecer coisas que para nós eram regras religiosas. Então, ver o Evangelho sobre a ótica da ciência é ver o Evangelho como uma fonte de conhecimento universal. Então, para a gente desenvolver esse tema, nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre o que é ciência e depois vamos entrar no tema Jesus e a revelação do Evangelho. Então, a ciência, é um empreendimento humano, por isso ela se desenvolve com o desenvolvimento do ser humano. E o objetivo da ciência é explicar os eventos reais, os processos ou fenômenos que ocorrem na natureza, buscando nesses fenômenos, nesses processos que ocorrem na natureza, extrair delas as leis que regulam esses fenômenos. Então, os cientistas investigam com o propósito de extrair as leis fundamentais, as leis básicas que regulam cada classe de fenômenos. Então, para fazer e desenvolver um empreendimento científico, a gente precisa de 3 elementos básicos. O primeiro deles são os elementos empíricos, que são os fatos. A ciência está baseada em fatos. Ela estuda os fenômenos, os fatos que ocorrem. Um segundo elemento que faz parte da construção desse empreendimento científico são os elementos conceituais. E dentro dos elementos conceituais, a gente busca justamente os conceitos fundamentais que estão atrás daquele conjunto de fatos que está sendo observado, analisado, estudado. Então a gente busca as leis e ou os princípios que regulam aquela classe de fenômenos. Um outro elemento que é importante no empreendimento científico são os elementos formais, que já coloca a construção do homem em cima do entendimento dos fatos, das leis e princípios que estão extraídos dali, e aí então procura-se fazer uma formulação que possa sintetizar aquele conhecimento e colocá-lo de uma forma lógica e ordenada. Então esses 3 elementos são os elementos básicos do empreendimento científico. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos empíricos, os fatos da natureza. Então há 2 maneiras desses fatos serem descobertos e estudados. Um deles é por simples observação metódica, como eles aparecem. Os fatos aparecem, chama a atenção do ser humano. O ser humano, com a sua curiosidade, busca adentrar, compreender, acompanhar esses fatos e por isso faz a observação o mais metódica possível. Um dos exemplos marcantes desse tipo de estudo é o que é feito através do conhecimento que nós chamamos hoje de astronomia. Quer dizer, o homem desde muito tempo observa o céu. O céu é uma coisa fantástica que aparece logo que o sol se põe e sempre chamou a atenção do ser humano, chama até hoje, Muitas pessoas são observadores do céu. Tem muitas pessoas que andam distraídas, não sabem nem que lua que nós estamos, mas isso é coisa de cada um. Mas é fato que a maioria das pessoas adora olhar o céu é empolgante. Então a astronomia é um bom exemplo de fatos
fenômenos que são observados. A gente não pode fazer experimentos, né, astronômicos dentro de um laboratório. Então esses fatos são observados, né? E aí você tem que criar uma estrutura metódica de observação para poder extrair desses fatos o que está por trás. Por exemplo, nas observações das estrelas, os antigos observaram que algumas estrelas mudavam de posição em relação a outras. E aí elas então eram acompanhadas noite a noite, metodicamente, né? E verificou-se então que esses corpos que tinham esse movimento em relação às outras estrelas, né, eram espécies de estrelas errantes, e depois a gente descobriu que são os planetas. Certo? Então, no estudo do movimento dos planetas, a gente acabou descobrindo a lei gravitacional. Certo? Então, é um estudo que mostra o desenvolvimento da ciência. Mas um outro processo de observação dos fatos na natureza são aqueles que a gente pode levar para o laboratório e fazer experimentação com eles. Né? Aí fazer experimentação de forma controlada, como ocorre, por exemplo, com as reações químicas. Mas também ocorre com alguns fenômenos que são bem marcados da física, por exemplo. Há um exemplo clássico disso, com o comportamento de Galileu, que, na verdade, começa inaugurando. Outros precursores faziam isso, mas não ganhou a importância histórica do fato da observação do Galileu. Ele estava na catedral de Pisa para assistir uma missa, e a catedral é muito alta, e lá de cima eram pendurados os candelabros que tinham as velas que iluminavam a igreja. E naquele dia em especial, o vento que entrava pela porta balançava os candelabros de uma maneira que chamou a atenção do Galileu. E o Galileu, em vez de prestar atenção na missa, ele começou a prestar atenção no movimento do candelabro. E aí ele viu que o movimento era regular, ele ia e vinha. E ele então se perguntou se o tempo que gastava para ir, para voltar, era sempre o mesmo. Como ele não tinha relógio, na hora ele pegou a pulsação do coração dele e começou a fazer comparação do número de batidas com a ida e a volta do pêndulo. Obviamente que ele estava emocionado, e essa medida não foi boa, porque o coração deve ter disparado. Mas ele, terminada a missa, foi para casa, pegou cordas, cordões, linhas, e pendurou coisas e foi fazer experimentos até extrair dali uma lei que regulava o período de oscilação do pêndulo, que ele mostrou ser dependente do comprimento, né, e do peso que estava ali pendurado. E tirou a lei do pêndulo. Extraiu do fenômeno simples uma lei que regulava o movimento pendular. Então, esse é um fato que você pode observar na natureza. No caso ali, era a natureza humana, que a igreja tinha sido construída pelos homens, o candelabro também, mas o vento, né, fazia parte como estimulador do movimento, e ele pôde então levar para o laboratório, construir na casa dele um ambiente de experimentação para poder extrair dali conhecimento. Então, a química é um bom exemplo também, porque ela nasceu com as experimentações das substâncias. Muito bem, a partir desse tipo de atitude, não é? As pessoas então tiram leis, né, ou princípios que regulam aquela classe de fenômenos, e graças a isso pode elaborar teorias, não é? Ver a relação dos parâmetros que são importantes para aquela classe de fatos, no caso do pêndulo, o comprimento do pêndulo, o tamanho do peso do objeto que estava pendurado, e fazer uma relação, descobrir uma relação dessas observações. Tá certo? Obviamente que quando você faz uma relação desse tipo, você pode prever agora com ela novas situações. E aí pode ir para o laboratório e reexperimentar na nova condição que a pessoa pensa e ampliar o conhecimento. Obviamente que se aquela lei que preveu um determinado tipo de comportamento, você faz experimentos novos que ela sugere e
a lei continua sendo obedecida, então essa teoria que foi extraída dali é uma teoria boa, certo? Então faz a enunciação de leis e princípios. As leis do movimento dos planetas, as leis de Kepler foram extraídas dessa forma. Depois, com observações mais cuidadosas e estudos mais elaborados, pôde-se perceber que existe uma lei fundamental por trás desse movimento, que era a lei gravitacional, e a chave dessa pergunta foi a capacidade de fazer perguntas que o ser humano tem. Quando Newton estava no jardim da sua casa, pensando no movimento dos planetas e perguntando coisas para ele que não tinha resposta, ele, perto de uma macieira, cai uma maçã. Isso era um fato corriqueiro, caiu uma maçã e daí. Mas ele foi capaz de, na queda, fazer a seguinte pergunta: qual é a relação entre a queda da maçã e o movimento da Lua? Eles estão correlacionados? A lei que regula um, regula o outro. E aí ele foi atrás de buscar a resposta e acabou chegando à lei gravitacional, que é uma lei muito importante, que graças a ela e todos os cálculos que a gente pode estabelecer com ela, a gente tem naves espaciais viajando pelo cosmos construídas pelo homem. Então é muito interessante essa busca do conhecimento através da definição que a gente faz na natureza. Então faz a enunciação de leis, de princípios, constrói uma teoria, busca ver a abrangência dessa teoria de novos fatos, e se ela não tem nada que a desmereça, nenhum fato novo aparece para contrariá-la, o ser humano atrevidamente então dá a ela um caráter universal, certo? E anuncia então uma lei como lei universal. A lei da gravitação é uma lei universal. Ela vale em todos os lugares, em todas as observações que a gente tem feito no nosso universo. Graças a ela, nós estamos, e com a tecnologia avançada, nós estamos descobrindo novos sistemas planetários no céu. Aquilo que a gente achava que existia, hoje a gente tem certeza e tem descoberto sistemas planetários novos, muitos planetas girando em torno de sistemas de estrelas diferentes da nossa, do nosso Sol, inclusive sistema planetário que gira em torno de sistemas solares duplos, estrelas duplas, que era uma coisa que até pouco tempo, eu me lembro de ter lido uma Scientific American, que foi publicada nos Estados Unidos, onde astrônomos, falando sobre possibilidades de sistemas planetários, eles achavam muito difícil existir sistema planetário em estrelas binárias. São dois sóis, um girando em torno do outro, ou sistema mais complexo, às vezes tem 3, 4 sóis girando em torno do outro, um sistema complexo. Mas as observações que mostraram que, apesar de parecer difícil, existe. Então a universalização da teoria é uma coisa que é muito forte, porque ela garante para a gente que aquilo que a gente está observando aqui acontece em todos os pontos do universo. Um exemplo disso são as leis do eletromagnetismo. A produção com cargas aceleradas de radiação eletromagnética que a gente faz aqui é a mesma que ocorre em todos os sistemas que emitem luz do universo. E luz aí não precisa ser a luz que a gente vê, toda a radiação eletromagnética. Radiação desde gama até ondas de rádio, que são observadas por diferentes instrumentações. Uma coisa curiosa é que, com o conhecimento dessas leis, a gente começa investigando mais as coisas materiais, a gente percebe que a gente pode aumentar a capacidade sensorial nossa. O nosso olho só enxerga uma faixa muito estreita da radiação eletromagnética, que é o que a gente chama de luz. Vai do violeta ao vermelho. O ultravioleta a gente não enxerga, e tudo que vai para comprimento de onda mais curto do que o ultravioleta a gente não enxerga, e o infravermelho a gente também não enxerga, e tudo que vai para um comprimento de onda cada vez maior a gente também não enxerga. Mas a gente inventa sistemas que podem detectar essas radiações, e com isso
traduzi-lo de alguma maneira compreensível com instrumentações, e a gente então pode ampliar nossa capacidade visual. Vou dar um exemplo simples. A gente está num quarto escuro, não tem luz, a gente deixa um ferro elétrico ligado na tomada, a gente não vê, né? É escuro, o ferro não emite luz, mas se a gente tirar uma foto com um filme sensível infravermelho, a gente fotografa o ferro naquela escuridão, porque ele emite infravermelho, e o filme que é adaptado a perceber a radiação do infravermelho, é um olho especial que a gente inventou, enxerga, certo? Então isso é feito hoje com satélites de observatórios que estão olhando o nosso universo em radiação gama, em radiação X, em ultravioleta, em luz visível, infravermelho, ondas de rádio. A gente está descobrindo o nosso universo nesse século, nesses 20, 30 anos últimos do nosso tempo, do século anterior, do fim do século anterior e do nosso século. E graças à capacidade de percepção, a gente está descobrindo muitos planetas. Vejam só, você observa uma estrela e fica medindo a intensidade de luz que ela emite. De repente passa um planeta na frente dela, a intensidade de luz cai 1/1000 da intensidade total, 1/1000 da intensidade total. Hoje ele tem capacidade de detectar essa variação. Aí passa na frente, vê que diminui a luz, fica esperando mais um tempo, vai observando. De repente aquilo acontece de novo. Aí você continua observando, aí acontece de novo, o tempo entre um fato, uma medida e outra é regular, é o tempo de rotação do planeta em torno da estrela. Então a gente descobre como é o planeta. Aí começa a fazer observações mais cuidadosas e tira um monte de informação. Com o período medido, a gente tira informações do tamanho do planeta, da distância que ele está do Sol, daquela estrela, e assim por diante. Okay? Então isso é ciência, faz ciência dessa maneira. Muito bem, mas a gente sabe que religião não é nada disso, né? Religião não é assim, certo? Apesar de a gente ser espírita e saber que na doutrina espírita, a gente está acostumado a falar que a doutrina espírita tem 3 caracteres, né? O caráter científico, filosófico e religioso. E o caráter científico é da observação dos fatos espíritas, né? Então bem colocado por Allan Kardec. Ok? Então esse é um lado interessante. Mas a religião propriamente, o Evangelho de Jesus não tem esse tipo de observação aparentemente, certo? Porque ele é um legado para nós, descrito pelos evangelistas como a história, né, da presença de Jesus entre nós. Jesus esteve entre nós em certa época, fez várias atividades. Essas atividades foram acompanhadas por observadores que faziam parte desse grupo de trabalho, vamos dizer assim, e eles narraram essas informações para nós, certo? Então isso são os evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, pelo menos, né, estabelecidos como os evangelhos canônicos, né, que foi feito através de toda essa organização de construção da religião cristã, e são os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Muito bem, então, como é que a gente junta essas duas coisas? Então, vamos lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a capítulo 19, é muito interessante, porque Kardec, já preocupado com esse aspecto, né, da religião e da ciência, ele pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E a gente já respondeu aqui, né? E os Espíritos confirmam isso. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Aí vem uma frase seguinte, que é meio desconcertadora, né? Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Aí, gente que estava acostumada com pensamentos religiosos, né, da religião cristã dominante da época,
né? E apresenta para a gente uma série de coisas, como um mistério. Aí vem os espíritos e põem aí essa resposta que fala, na doutrina espírita tem mistério também, porque, né, eles dizem, o homem, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Isto é, a ciência parece que é limitada. A gente vai investigar, mas a gente tem os limites que Deus estabeleceu. Quais são eles? Então essa pergunta é chocante, né? Mas é chocante porque mal entendi. A gente entende ela com orgulho de homem. Se a gente quiser entender ela com espírito, a coisa muda. Porque está falando do homem, não está falando do espírito. E o homem é o espírito internado num corpo limitante do espírito. E enquanto o corpo é um limitador, o espírito não precisa ser limitado. Então essa é uma resposta que não é chocante. Ela na verdade nos coloca no devido lugar. E é exatamente esse nosso problema. Como nós analisamos a ciência com a nossa capacidade sensorial, o máximo que a gente pode fazer é estender a nossa capacidade sensorial com uma instrumentação tecnologicamente inteligente bem desenvolvida. Mas só isso, de qualquer maneira, ela fica limitada. Mas não importa, a ciência, em princípio, tem como propósito analisar os fatos da natureza. E os fatos da natureza que a ciência coloca são os fatos sensoriais. Então, é o fato que o homem pode observar. Porque os cientistas são homens e não pensam como espírito, eles pensam como homens. Homens e mulheres, né? Homem aqui é o representante da humanidade, sem qualquer prejuízo, né, de preconceito que a gente possa ter. Mas aí, Kardec, tão preocupado com isso, faz uma segunda pergunta. Pergunta a seguinte: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, e aí fica claro que os espíritos estão falando dos sentidos humanos, porque Kardec entende isso e corrobora na pergunta seguinte essa dificuldade que os sentidos colocam como limitantes para nós. E aí os espíritos respondem muito agradavelmente, dizendo: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que à ciência não é dado a apreender. Então essas duas questões e essas duas respostas nos colocam frente a duas maneiras de conhecer. Uma pela investigação, pelo trabalho, pelo esforço do homem como observador. A outra, através da bondade divina, que ao perceber que é hora, né, que é conveniente, oferece ao ser humano recursos de conhecimentos que a ciência não pode explicar. Ah, que bom, né? Fomos salvos do mistério, certo? Porque a gente, à medida que a gente vai evoluindo, a conveniência de novas revelações tem que aumentar. E a gente então vai adentrando em realidades que escapam ao homem, ao ser humano como um ser corporal. E é isso então que a gente vai fazer. A gente vai buscar nos recursos das revelações o conhecimento da ciência espiritual. Porque é essa que nos escapa. A ciência espiritual é a que nos escapa. A ciência material não nos escapa. Devagarinho nós vamos andando e vamos abrindo caminho. Não é? Demócrito, antes de Jesus, já dizia que a matéria podia ser dividida até um mínimo. Aquele mínimo era o átomo. Átomo significa A, é um prefixo de negação, como cortar. Aquilo que não pode ser cortado. Então a ideia da menor partícula já era muito antiga.
Hoje a gente está feliz, a gente observa e mostra que o tal do átomo não é átomo coisa nenhuma, porque ele pode ser arrebentado em pedaços menores. Então, veja que a gente vai avançando na ciência. Mas o conhecimento daquilo que escapa aos nossos sentidos, esse é mais complicado. Porque a gente escapa aos nossos sentidos. E aquilo que a gente escapa aos nossos sentidos e a gente não entende, a gente tem medo de falar com os outros. Porque pode achar, pode despertar nos outros algum pensamento desagradável em relação à nossa maneira de sentir e ver aquelas coisas que parecem não controladas. Então, o Evangelho é um repositório das leis espirituais que nos governam. Então, sob a ótica da ciência, que é observar os fatos para extrair leis de comportamento, a gente vai observar informações tipo revelação e extrair delas conhecimentos que possam ter um caráter universal, que são as leis espirituais que podem nos governar se nós nos entendemos não como homens pura e simplesmente, mas como espíritos encarnados, vestidos com corpo de carne e osso, transitoriamente. Porque a gente sabe que a vida começa no nascimento ou na gestação e acaba na morte do corpo físico. Mas a gente sabe que alguma coisa de toda essa aquisição que a gente fez nessa vida não pode ter perdido. Esse é um sentimento inato que a maioria das pessoas tem, mas que às vezes a gente nega, mas que cobra da gente algo além. Então a gente vai encontrar no Evangelho várias coisas importantes da afirmativa de Jesus, que faz com que a gente fique à vontade em questionar no Evangelho aquilo que é essencial, aquilo que não é religião do ponto de vista do hábito religioso, mas aquilo que é conhecimento espiritual, que está considerado como leis universais, que possam ser vistos pelo nosso entendimento como leis que devem valer para todo mundo. Então, Jesus diz, por exemplo, na narrativa de Mateus, capítulo 5, versículo 17, a seguinte afirmativa: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então, Jesus já faz uma afirmativa importante da conduta dele. Ele não vem aqui para enganar. Ele vem aqui para cumprir leis que são fundamentais. A vida dele tem um papel fundamental. E ele vem cumprir leis. Vem fazer com que essas leis possam ser cumpridas. Além de cumpridas, compreendidas. Ele não vem desfazer aquilo que os profetas, na essência, fizeram, mas vem tirar dos profetas tudo que é humano e que possa esconder aquilo que é espiritual. E ele continua dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então veja, há um propósito nessas leis que precisa atingir os objetivos, e que essas leis não vão mudar por nossa conta. Elas precisam ser cumpridas nos mínimos detalhes. Esse íntimo são as menores expressões utilizadas numa linguagem que possa representar detalhes. Então é muito interessante isso também. Quer dizer, Jesus é incisivo nessas coisas. Então Jesus é um revelador das coisas espirituais e a gente tem que buscar nos seus ensinamentos não uma religião como os homens fizeram, mas buscar um conhecimento universal, que é muito diferente de vir ao centro, frequentar uma reunião, tomar passe e ir para casa como
conduta ou o cumprimento da lei com o conhecimento ou o ouvir a lei, por simplesmente, há uma diferença. E aí então a gente precisa, obviamente, compreender que Jesus é realmente um revelador que merece o nosso respeito e a nossa atenção. Então, para isso é preciso conhecer um pouco mais de Jesus, mas ir mais fundo, não tomar o Jesus como nós temos tomado ao longo do tempo, pela cultura religiosa, como uma parte de Deus, né? Um Deus que se fez homem para poder conviver conosco, ter pena de nós e morrer, para que o seu sangue pudesse lavar nossos pecados e a gente ficar puro depois disso, sem fazer esforço nenhum, obviamente, né? É bom ser puro sem esforço. Então não é esse o propósito. Então vamos ver, vamos conhecer um pouco mais desse Jesus, para a gente poder então ter coragem de entender que ele é um revelador profundamente sério e que ele veio trazer para nós informações que são informações fundamentais para a nossa vida, tanto quanto conhecer as leis da ciência. Então Jesus, em Mateus, ainda no capítulo 25, a partir do versículo 31, ele fala um pouco dele e diz o seguinte para os discípulos que estavam vindo, para aqueles que estavam à volta, anunciando uma coisa que é importante da gente pensar. Ele diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem, Jesus se dirigiu muitas vezes a si próprio como Filho do Homem, às vezes como Rei, às vezes como Senhor, às vezes como Filho de Deus. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus está dizendo dele mesmo que ele é um Espírito muito importante, porque ele tem a glória, e a glória do Espírito superior, obviamente, não é nada daquilo que a gente tem entendido, né? Então, para comparação aqui no nosso planeta, a glória é a gente sair nas revistas importantes, tá, nas notícias dos jornais, né? A glória é ser um presidente da República, ou ser um ditador, ou ser um cientista que foi laureado no Prêmio Nobel, né? Ou um artista, né, que é consagrado, não é? Assim por diante. Para nós a glória é assim. Mas eu acho que melhor, para a gente compreender que glória é essa que Jesus está querendo dizer, é pensar na glória do professor. E certamente a glória do professor não é o salário. Não é? Qual é a glória do professor? É a satisfação de ver os seus alunos aprendendo aquilo que ele está ali fazendo esforço de ensinar. Não é? É uma glória interna. É algo que não se mede quantitativamente e que passa muitas vezes despercebido pela grande maioria das pessoas. Então é interessante que essa glória do Filho do Homem é uma glória que nos passa despercebido se a gente não buscar entender que tipo de glória é essa. E ele fala mais, porque nessa glória ele vem com todos os seus anjos, quer dizer, é um séquito inteiro, né, que partilha desse tipo de ação. E aí ele continua: e diante dele, do Filho do Homem, serão reunidas todas as nações. Então Jesus, na sua glória, tem, além disso, a capacidade, né, de observar e acompanhar todas as criaturas que vivem na terra. Porque todas as nações envolvem todas as criaturas. E aí, dá a ele também um poder que a gente não entende se a gente não pensar com cuidado. E ele
separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas e cabritos. Então Jesus tem a possibilidade, a capacidade de, vindo na sua glória com todos os seus anjos, seus auxiliares, capaz de separar uns e outros desse planeta, porque vai ter diante dele todas as nações, e classificá-los. E em comparação ao trabalho do pastoreio, que era um trabalho comum na época, que Jesus usava no quarto da época, semelhante ao que faz o pastor separando ovelhas de cabritos. Aí tem um resultado que vai vir disso. Então dirá o rei, agora Jesus se refere a si próprio como rei, aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, aqueles que são comparados às ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, por mérito, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Opa, aí essa frase muda as coisas. Porque se Jesus é um espírito que vem nessa condição junto com aqueles que o ajudam nesse trabalho, e tem autonomia para separar uns e outros, todos desse planeta, desse mundo, e classificá-los entre dois grupos e dar a um dos grupos aquilo que estava programado desde a fundação do mundo, isso representa uma informação de fundamental importância. É claro que o pessoal da época de Jesus não podia entender isso direito. Nós hoje, graças ao conhecimento científico, sabemos que o nosso mundo foi fundado há 4,6 bilhões de anos atrás, que é a formação do sistema planetário solar. Portanto, Jesus é um espírito mais velho do que 4,6 bilhões de anos, porque participou desse processo, não é? E planejou para isso, desde aquela época, no processo histórico de evolução do planeta, a vinda de espíritos, a evolução de espíritos, crescimento desses espíritos, e uma possível classificação em algum momento para que o trabalho do desenvolvimento não ficasse prejudicado, separando uns e outros. Porque a diferença entre ovelhas e cabritos na linguagem simbólica é pequena. Tudo que o cabrito dá, a ovelha dá. Só que a ovelha dá mais, ela tem lã. Então ela é um pouco melhor do que o cabrito. Não vai ser desprezado os cabritos, né? Não vai ser eliminado, vai ser conduzido de alguma maneira inteligentemente, porque se tem um planejamento para isso. A herança é para aqueles que se assemelham à ovelha e tem alguma coisa especial, que é a lã. A gente pode chamar a lã do amor, se a gente quiser entender bem. Mas isso está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui é curioso. Jesus ainda, em outros lugares do Evangelho, se afirma anterior à terra. Ele diz lá em João, capítulo 17, versículo 4, já despedindo os discípulos, né? Porque ele ia passar por todo o processo de ignorância humana, sendo preso, sacrificado, crucificado, etc. E ele então, numa prece que ele faz junto com os discípulos, ele diz assim: a Deus, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, confirmo que Jesus é anterior à terra. Então não é qualquer revelador, não é? Essa revelação tem que ter uma profundidade, uma seriedade jamais vista, porque não é um qualquer profeta que veio falar algumas coisas que foi permitido, como na pergunta número 20. Ele veio falar de coisas fundamentais e essenciais para fazer uma transição no nosso planeta, porque ele vai vir para separar uns e outros, que está planejado.
E ele participou desse planejamento como engenheiro sideral faria numa construção de evolução planetária um dado planeta. Como qualquer fundador de escola faria, ou de empresa, projetando o progresso e as mudanças de futuro. Só que essa afirmativa, ela não é naquele momento, ela é atemporal, porque aí ele inclui todos aqueles que viriam depois. E rogo não somente por estes, aqueles que estavam acompanhando ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, pelo entendimento daquilo que ele veio cumprir, das leis que ele veio mostrar, hão de crer em mim. Então, isso vale para todos nós. Nenhum de nós está fora desse processo. Então, vamos agora dar um vistaço geral, principalmente no Evangelho de Mateus, para a gente extrair quais são as leis fundamentais que a gente encontra ali. O revelador, Jesus, revelador das leis espirituais. Então vamos ver se Jesus fala da lei de evolução. Essa lei é fundamental. A gente tem aprendido na doutrina espírita. Será que Jesus fez isso antes e a gente passou esse período de quase 2000 anos sem entender? Estamos entendendo agora por causa da doutrina espírita, que é um reforço desse tipo de trabalho que Jesus veio fazer conosco? Então, lá no Evangelho de Mateus, de novo, capítulo 5, versículo 19, Jesus diz o seguinte: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Quer dizer, tem o seu valor, mas é menor no reino dos céus. Aquele, porém, que, além de ensinar, cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Quer dizer, o nosso processo de evolução implica não só em compreender as leis, mas dar na nossa vida, com os nossos atos, cumprimento essas leis. E aí ele afirma, mais na frente, nesse mesmo capítulo, uma informação que só pode ser válida se a lei de evolução valer. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como é que a gente pode ser perfeito? Num prazo curto? Não é possível. Então, Jesus não estava ali com essa grandiosidade de anterioridade à Terra. Ele não pode estar dizendo uma coisa que não tenha sentido. Então, tem que ter sentido. Então, quando Jesus diz que ele pode ser perfeito, é porque nós não somos homens e mulheres. Apenas estamos homens e mulheres momentaneamente no processo encarnatório. A gente é espírito, e para ser perfeito a gente precisa cumprir a jornada de aquisição da perfeição. E como Jesus é anterior à Terra, isso significa que pode levar alguns milhões de anos. É muito bom ver o Evangelho assim, ele muda, ele perde aquela característica, aquele ranço de dever religioso. Você cumpriu o seu dever religioso, meu filho, a gente tem essa mania. Os sacerdotes das religiões cobram esse dever religioso dos seus fiéis. E a gente não quer ter dever religioso, a gente quer saber por que a gente está fazendo as coisas. Então a lei de evolução está aí, embutida nisso. A gente começa simples e ignorante e vai progredindo até a perfeição. A lei de igualdade também é uma outra lei importante, porque a gente até hoje acha que uns são melhores do que outros, uns são mais do que outros. A gente ainda tem essa coisa, tem racismo, tem preconceito de todas as coisas, de todos os tipos, preconceitos mais diversos. A gente estabelece uma coisa que devia ser normal para todo mundo, quem sai daquela normalidade tem preconceito com ela. Então a gente é regulador da vida alheia.
na verdade, com esse tipo de comportamento. Então Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele diz o seguinte: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei dos profetas. Pronto, já disse que se você quer, o outro tem direito de querer, ele tem o direito de você desejar para ele, porque ele é igual a vocês, não é diferente de você. Vós, porém, aí, olha só como é forte isso. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi. Rabi é mestre, né? Dono da verdade. Era isso que era Rabi. Porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Pronto, pôs a gente na mesma panela. Todos nós somos irmãos, iguais, com os mesmos direitos e deveres. A gente fala mais dos direitos que dos deveres. E ele continua dizendo: e a ninguém sobre a terra chamai vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus, Pai Criador. É importante isso. Quer dizer, o nosso Pai só é Pai durante essa vida. Quando a gente desencarna, ele não é mais Pai do outro. Ele é um espírito tão igual quanto a gente. E numa outra vida pode até ter sido nosso filho, ou pode ser nosso filho numa vida para frente. Então essa relação familiar, ela é puramente transitória. Pai mesmo que a gente tem, porque é o Pai que criou todos nós. Nem queirais ser chamados guias. Isso está cheio de gente queira. Porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Aí Jesus entra numa posição especial em relação a nós. Porque se ele é anterior a nós, e se ele diz que veio para fazer uma separação junto, tendo todas as nações diante dele, não é? Então ele tem uma posição de destaque entre todos nós, que é a posição do verdadeiro guia para nós. E ele afirma isso com mais coragem ainda, dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém irá ao Pai senão através de mim. Então ele se coloca como o guia capaz de nos levar a todos a encontrar, fazer um encontro com o nosso Criador. Então Jesus tem uma posição especialíssima entre nós. E a gente precisa estudar os evangelhos com essa visão, porque senão ele perde a importância, como tem perdido nesses 2000 anos de conhecimento do evangelho para a humanidade. Os que compreenderam, progrediram muito, né? Os primeiros cristãos, aqueles que perceberam isso e mudaram o sentido da vida para poder seguir essas leis espirituais. A gente vê, por exemplo, a figura, né, de Emmanuel. Era Públio Lentulus. Quem era Públio Lentulus? Qualquer um de nós. Senador romano, importante, né, na sociedade. Orgulhoso, tinha uma postura de comando, se achava tão bom que, desconfiando da mulher, fez a mulher viver como escrava, junto dos escravos da família, durante mais de 20 anos. Esse é o Emmanuel, que mandou logo, no começo, chegando à Palestina, né, um indivíduo para as galés, e armou para ele uma arapuca na vida futura. Esse Emmanuel, quando a gente segue o processo de evolução dele nesses 2000 anos, porque ele conta a história dele há 2000 anos atrás, como Públio Lentulus, a gente vê
né, estudando aquilo que ele trouxe para nós através da mediunidade do Chico, a gente fica impressionado com o salto evolucionário que ele deu nesses 2000 anos que representam da ordem 10 a 20 encarnações. Ok? Então a gente pode progredir, mas a gente tem que assumir posturas em relação aos nossos irmãos, de acordo com essas leis que a gente está vendo que o Evangelho traz para a gente entender. E aí ele diz qual é a qualidade do maior. O maior dentre vós há de ser vosso servo. Quer dizer, o indivíduo, quanto mais tem que ser útil, mais tem que ser benéfico, mais tem que ser capaz de ajudar o maior número de pessoas. Tem que se tornar o servo de todos. E Jesus vem na história que a gente lê, nos evangelhos, ele age dessa maneira. É o verdadeiro. Outra lei que a gente quer, e essa é uma das leis importantes, né, porque desde criancinha a gente quer justiça. Quando o pai da gente dá um brinquedo para um dos filhos e o outro acha que o brinquedo dele foi pior que o do outro, dá uma briga danada, porque foi injusto, né? A gente sabe desse negócio, esse conceito de justiça é muito agudo dentro de todos nós. E aí Jesus também, em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, coloca isso: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então há uma condição para você receber, é aquela de cumprir as leis. Porque fazer a vontade do Pai que está no céu é cumprir as leis espirituais que nos tiver. A lei de evolução, a lei de igualdade, a lei de justiça, não é? Então, para a gente ser justificado, a gente tem que estar em consonância com a lei. E na parábola do joio e do trigo, a gente vê que essa lei é profundamente aguda, precisa, certeira. Porque a gente fica negociando com Deus, achando que Ele vai aceitar, né, a nossa promessinha. Que a gente vai dar um jeito de enganar Deus, vai tocar o coração de Deus mais do que o outro irmão que está fazendo a mesma besteira que nós. Eu mereço a graça e ele não. Então vem aí. Na parábola do joio e do trigo, eu extraí só uns trechinhos. Quem tiver curiosidade de conhecer a parábola inteira, vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e leia, vale a pena. Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. E a parábola do joio e do trigo é uma parábola muito interessante. Jesus faz a comparação de que o reino dos céus é semelhante a um homem dono de umas terras, que mandou preparar as terras e ali, depois de preparado, semeou o trigo. E os seus servos que trabalhavam e semeavam o trigo foram descansar. E durante a noite passou o inimigo do homem e semeou o joio no meio do trigo. E as duas plantinhas cresceram juntas. E aí a gente precisa saber o que é joio. É o trigo bravo. É a mesma plantinha, parecidíssima, mas o fruto é diferente. Tá certo? Então, quando elas são plantinhas jovens, só um especialista sabe distinguir qual é o trigo e qual não é. Por isso, os servos, ao passar pela plantação, vendo, né, porque eles eram especiais, trabalhando na lavoura, entre aspas, né, da lição evangélica comparativa, e eles percebem que está crescendo joio junto com o trigo, e vai ao Senhor e diz, né, Senhor, nós vimos que está crescendo joio no meio do trigo, quereis vós que nós nos arranquemos? Eles podiam fazer. Olha o cuidado do Senhor. Não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo, e corre o risco. Eles são parecidos. Deixar crescer ambos,
ceifa, a era da colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, porque o fruto é diferente, dá para distinguir, sem engano, e atai os molhos para o queimar. E o trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Quer dizer, a justiça é tão precisa, né, que para não correr risco de perder um trigo, deixa o joio crescer junto. Quer dizer, não há ninguém, absolutamente ninguém, que sofre sem uma razão justa. A justiça divina não comete erros. Não tem que ser assim, né? A inteligência suprema, para ser suprema, não pode cometer erros. Então, a lei de justiça está apresentada claramente, precisamente, certeiramente por Jesus. A lei do livre-arbítrio também, né? A gente tem um dever religioso. Não tem dever religioso coisa nenhuma. A gente não tem dever nenhum. A gente faz o que a gente quiser. A escolha é pessoal. Olha lá. Mateus capítulo 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. É uma decisão pessoal. Faz a escolha que quiser. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer, se não quiser, venha. Não tem dever. Faz o que quiser. Como tem uma lei de justiça, qual é o problema? Fez besteira? Problema pessoal. Fez coisa certa? Também o problema é pessoal. Não é? E tinha que ser assim para ser universal. Porque se não fosse assim, seria particular. Disse Jesus isso para o moço rico: se queres ser perfeito, porque ele disse que cumpria todas as leis desde a infância, né? Jesus não disse para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Fica nisso, porque se você fizer isso, terás um tesouro no céu. Mas vem e segue, porque há coisas melhores, que é o processo de crescimento espiritual indefinidamente. Então, é uma decisão pessoal, se queres ser perfeito. Se você não quer, e ele não quis, né, baixou, ele não teve coragem de dispor dos seus bens, que eram muitos, era possuído, a gente nunca mais ficou sabendo dele. Pode ser um de nós aqui, Ricardo. Estamos aprendendo as duras penas, né? Porque largar as coisas que a gente acha que é importante, a gente não tem coragem mesmo. Outra coisa que é discutível, né? Porque as religiões fazem celeuma com isso, é a lei da reencarnação. Será que Jesus ensinou a lei da reencarnação? Essa eu insisti nela, procurei todos os itens que podia deixar a lei da reencarnação clara. Então, em Mateus capítulo 11, a gente vai ler o seguinte: em verdade vos digo, Jesus falando de João Batista, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está dando várias informações aqui interessantes, entre elas que João era um espírito já bastante adiantado nos padrões da terra, porque ele era filho de mulher, filho do nosso planeta. Jesus não era filho do nosso planeta, por isso ele está excluído. Aqui mulher não se entende, não é? O sexo feminino do homem, não é isso. Ele está falando da terra. Por quê? Ele, sendo maior aqui, no reino dos céus, ele é pequeno. E lá no reino dos céus era muitos maior do que ele. Quer dizer, existe um processo de evolução outra vez. Está embutida a lei de evolução aqui dentro também. E está falando que João Batista, não é? É grande, mas ele continua, porque aí na frase seguinte ele diz: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João.
Quer dizer, João é um marco de mudança no planeta. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, que estava programado nas profecias anteriores. Então João e Elias é o mesmo Espírito. São dois corpos diferentes, porque João, a gente sabe que João, não é nascido da gravidez de Isabel, esposa de Zacarias. E Maria de Nazaré, grávida de Jesus, vai visitar Isabel. Quando ela tinha 3 meses, Isabel tinha 6 meses de gravidez. João nasceu 3 meses primeiro que Jesus. Então, como é que Elias pode voltar por ressuscitação de um corpo apodrecido? Porque Elias viveu no século IX a.C., 900 anos antes de Cristo. Então a ressurreição aqui fica claramente compreendida em que Elias nasce num novo corpo, formado especialmente para ele, como filho de Isabel e Zacarias, primo, parente próximo de Jesus, porque Isabel e Maria de Nazaré eram primas. Então fica claro, não tem dúvida que é reencarnação. Do jeitinho que a gente entende, né? Prepara um novo corpo e vem nele. Tem mais. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Outra vez, em outro lugar, falando sobre João Batista de novo. Isso aqui aconteceu logo depois da transfiguração. Os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, descem do Monte Tabor com Jesus. E eles, como tinham visto a aparição de Elias e Moisés na transfiguração, o tema Elias vem à tona e eles perguntam para Jesus: por que dizem então os escribas, que eram conhecedores da lei, os profetas, que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, inclusive o mataram degolado. Essa cena é depois da degolação de João Batista. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Uma segunda afirmativa, numa outra situação, que João Batista e Elias eram o mesmo Espírito, em 2 reencarnações. Depois, continua no capítulo 18, Jesus falando sobre a responsabilidade dos atos, que é a lei de justiça, diz: pois a tua mão, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti, melhor te entrar na vida aleijado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. Aqui também fogo eterno precisa ser entendido, que a palavra que significava eterno não era esse o significado, era indeterminado, era duradouro enquanto não se determina uma mudança, que é determinada pela atitude interior do indivíduo que se arrepende e quer mudar de vida. Então, como é que a gente vai entrar na vida se não nascendo outra vez e agora legado? Então aqui está embutido a lei da reencarnação. E ela é reafirmada, né, depois, logo em seguida, porque Jesus repete a lição falando do olho. Se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno de fogo. Veja que a linguagem muda um pouco, mas tem o mesmo significado. Mas continua, né? Porque tem Nicodemos aqui. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, porque ele fazia parte do Sinédrio. Eram 40 doutores da lei que faziam parte do Sinédrio. Esse foi ter com Jesus de noite, né? Porque ele tinha vergonha de fazer isso de dia, né? O orgulho que deixava ver, e disse-lhe: Rabi,
sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele já tinha alguma convicção em relação a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Era doutor da lei, sabedoria da época, não entendeu nada, né? Como é que ele, velho, como é que ele queria entrar no reino do céu? Como é que ele, velho, ia ter que entrar no ventre da mãe outra vez? E aí Jesus esclarece ele, respondendo: em verdade te digo que se alguém não nascer da água, representação da matéria, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Jesus continua explicando. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito necessário que quiser nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Djalma, quem é você? Esses são nós. Quem somos nós? Nós não sabemos. Porque apesar do Espírito soprar onde quer, né? Quando ele está no corpo, a gente não lembra. Por isso a gente não sabe de onde ele vem. Mas ele sabe de onde o corpo vem. Né? Então, Jesus deixa claro que aqui a reencarnação, de novo, é uma lei da natureza. Se vos falei, né? E aí ele afirma ainda mais: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Quer dizer, Jesus é verdadeiro, e ainda assim as pessoas não acreditam. Se vos falei de coisas terrestres, a reencarnação é coisa do mundo material, e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí dá assim uma dorzinha de cotovelo da gente, né? Outra lei que é importante, estou quase terminando, viu, gente? É a lei de causa e efeito, que é uma lei importante também, que está na justiça, mas vamos detalhar. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Portanto, aquela separação entre ovelhas e cabritas, segundo as suas obras. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Porque é uma maneira da gente fazer justiça entre nós. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvir-vos, diz-o à igreja, todo mundo. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano, quer dizer, uma pessoa que tem conhecimento das leis espirituais. E não perca tempo com ele mais. Deixa ele, na hora que ele entender, o problema será desfeito. Em verdade vos digo, essa frase para mim é fundamental. Eu adoro essa frase, sabe? Ela é esquecida do Evangelho. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Quer dizer, o nosso compromisso vai além da vida terrena. Não adianta a gente pensar que morreu, esqueceu tudo, começa de novo. Nada disso, aí começam as consequências. Se não começa aqui, ainda nessa vida, começa na consciência da realidade espiritual.
E o que está ligado aqui está ligado lá. E o que foi desligado aqui, desliga lá. Quer dizer, se desfizer uma inimizade aqui, fica desligado para sempre. No mundo espiritual também. Quer dizer, não há diferença entre viver aqui e viver lá. São dois tipos, duas fases da mesma vida, com o mesmo compromisso, com a mesma responsabilidade. Quer dizer, a lei de causa e efeito transcende a vida física. Isso é muito importante. Ela é uma lei universal. Mas Jesus ainda mostra mais coisas, né? Porque as pessoas falam assim: esse negócio de falar com os mortos é coisa do demônio. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quem viu os testemunhos? Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os 2 filhos de Zebedeu, pescadores. Zebedeu era companheiro de pesca de Pedro, era mais velho do que Pedro. Tiago e João eram adolescentes e presenciaram o aparecimento de Moisés e Elias falando com Jesus no monte Tabor, nesse monte que eles foram. Aqui tem uma questão muito importante, né? Primeiro, Moisés viveu da ordem de 1300 anos antes de Jesus, e Elias, como Elias, viveu 9 séculos antes de Jesus, como João, contemporâneo de Jesus. E aparecem os dois ali junto com Jesus. A primeira pergunta: como é que os discípulos sabiam que eram Moisés e Elias? Não tinha carteira de identidade, exame de DNA, CPF, né? Nada dessas porcarias que a gente usa para nos identificar. Como é que eles sabiam que era Moisés? Eles ficam tão impressionados com a aparição, é tão chocante, verdadeira, que um deles, dos discípulos, até propõe construir 3 tendas ali, porque estava fim do dia, começo da noite, quase começo da noite, era um entardecer. 3 tendas para abrigar Jesus, Elias e Moisés. Então Jesus mostra que os espíritos vivem após a morte e podem comunicar-se com a gente. Ele dá a demonstração clara disso, trazendo outros espíritos como Moisés e Elias, e depois faz isso ele mesmo. Depois da crucificação, aparecendo para os discípulos em várias situações diferentes. E a gente só vai saber responder essa pergunta: como é que a gente sabe que é Moisés e Elias? Quem não sabe responder essa pergunta, porque a gente sente, o Espírito se identifica para a gente no momento que ele deseja isso, né? O médium sabe: fulano de tal está aqui, não vê, eu não vejo o Espírito, e tem alguns poucos amigos que quando estão perto de mim eu identifico, porque eles se fazem identificar. Não somos nós que identificamos, eles se fazem identificar. Então Jesus mostra que os Espíritos podem comunicar conosco. Não é proibido, é só fazer direito. Finalmente, vamos falar da lei áurea, né? Essa lei é a lei mais bonita, e Jesus resume tudo nessa lei. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus capítulo 22. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é uma entrega completa. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, amar o próximo como a si mesmo, né?
ter realmente consideração com o outro, como se ele fosse nosso irmão de sangue. Se bem que tem muita família que irmão mata irmão, né? Então é bom que a gente entenda isso na agudeza da realidade espiritual. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, quer dizer, todos os trabalhos realizados anteriormente pelos Espíritos do Senhor, que nasceram entre nós, para revelar as leis espirituais, vieram em nome e com o propósito de fazer a gente entender que a gente é uma mesma família, que temos o mesmo Criador. Não importa a rotulagem que a gente invente no momento para nós, seja de religião, de raça, de beleza, de tamanho, de sabedoria, não interessa. Nada disso não interessa. Nós somos irmãos. Ponto final. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Por que Jesus afirma isso? Porque ele está universalizando as leis espirituais que ele anuncia para nós. Então, tem a mesma coragem, e ali ele faz o que sabe, que nossos cientistas têm de universalizar uma lei da ciência. É a mesma. Então, do ponto de vista da ciência, o Evangelho retrata para nós, de forma revelativa, usando o segundo recurso do conhecimento, as leis espirituais que nos governam. Por isso, entender essas leis e fazer com que elas funcionem em nosso favor é sabedoria, porque é isso que a gente faz com as leis da ciência. Todo mundo está gostando dos ventiladores ligados e gostaria de ter o ar-condicionado, né? Está filmando, tudo isso aqui é conquista da ciência. Estou usando computador, projeção, tudo isso facilita a vida. Conquista da ciência a nosso favor. Por que não usar as leis espirituais a nosso favor? Para fazer isso, precisa conhecê-las com conhecimento profundo, meditar, pensar nelas, fazê-las fazer parte do nosso pensamento cotidiano. Então, o Evangelho, na verdade, é um código científico da realidade espiritual. Não foi descoberto na experimentação sistematizada da ciência, mas é parte do conhecimento humano, porque o ser humano tem limites do conhecimento científico em relação às leis espirituais que nos governam ainda. Então é preciso que a gente tenha adiantado essas informações para que nós caminhemos mais depressa, atinjamos a felicidade o mais rápido possível. Então Jesus veio para nos ensinar isso num esforço de amor de irmão mais velho. E ele não quer ser considerado Deus, ele quer ser considerado nosso irmão mais velho, nosso mestre, nosso guia e modelo, aquele que está conosco e nos conhece pessoalmente a cada um. Por quê? Para vir diante das nações e separar uns e outros, tem que conhecer todos. Então Jesus nos conhece pessoalmente, cada um de nós, aos mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos na Terra. Nós somos individualmente conhecidos por Jesus. A gente não conhece ele, mas ele conhece ele. Jesus é o governador do nosso planeta, ele sabe isso através da doutrina, mas a gente infere do Evangelho. É nosso guia e modelo. Então, a gente chegou agora nesse estágio, é só entender a parábola do joio e do trigo, entender aquela separação, entender várias coisas, né, que estão no Evangelho. A gente vai entender que nós chegamos num novo período de renovação da vida na Terra. Jesus dirige os novos rumos de nossa vida, iniciando entre nós um mundo de regeneração. Façamos o nosso esforço, né, de ter a lã, para não ser confundido com o caminho,
do amor ao próximo. Que a lei é algo de todos esses ensinamentos que a gente tem recebido. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos agradecer, eu estou agradecendo ao testemunho da nossa casa. Tenho certeza que de todos nós aqui que aprendemos bastante. Muito obrigado, Darcy. Eu questionei o Darcy, como nós normalmente fazemos um sorteio de livros aqui ao final das palestras, quais seriam as obras que nós temos à disposição. E ele indicou, entre outras, o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa coleção, são livros que a gente já conhece, né? Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Linha de Luz. Então nós vamos fazer o sorteio desses livros hoje. Eu gostaria de dizer até que número nós temos aqui. 73. Até 73. Tradicionalmente, 73, né? 73. Você não chegou a pegar um número, mas você já tem todos esses livros em casa. Me fala um número, por favor, de uma 73. 22. Por favor. Vamos começar com Linha de Luz. Fazendo sorteio à mão mesmo. 57. Caminho, Verdade e Vida. Pode pegar a mãe de mim, né? Vou sortear um número agora. 33. Fonte Viva. Tem que ser persistente. Só vir todo sábado que demora a chegar lá. Dá esse número. 73? 73, então. 73, o Evangelho. Ela veio aqui, ainda trabalhou, né? Já estão falando que eu fico entregando santinho aí na porta. Bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os presentes. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Mais uma vez reforço. Reforçando, né, o convite anterior, dia 22 de março, sábado, às 8h30, a palestra de São São todos convidados. Obrigado, boa noite a todos.